É possível, através da atividade filosófica, alcançar uma existência plena e feliz? Será que a reflexão racional pode, de alguma maneira, contribuir com a vida prática? Caríssimos peripatéticos, olha eu aqui de novo, o professor Renan, trazendo mais catilogência para compartilhar com vocês através do canal Missionário. Vocês pediram, e como a voz do povo é a voz de Deus, hoje eu vou falar de filosofia, mas não de qualquer filosofia. Eu vou falar da rainha das escolas helenísticas, a primeira de seu nome, nascida da tormenta do mundo grego, a não queimada pelos macedônios de Alexandre e nem perfurada pelas sarissas de Filipe II. A rainha dos sofredores, a quebradora de tabus, a senhora dos aflitos, o estoicismo. Não, gente, não é toucinho, não. É estoicismo, a filosofia dos estoicos. Vejam, ao longo da história, conciliar a atividade contemplativa, que é própria da filosofia, com a vida prática, oferecendo a esta última uma base lógica para a ação, tem sido a grande preocupação de muitos pensadores. Entretanto, como nem todos foram bem-sucedidos nessa proposta, talvez por isso muitas pessoas considerem que a filosofia não serve para nada. É claro que eu não concordo com esse ponto de vista e é por isso que eu estou aqui. E na minha opinião, de todas as escolas filosóficas, o estoicismo foi a que melhor conseguiu alinhar pensamento e prática, contemplação e vida real. E é por isso que eu escolhi justamente ela, a escola estoica, para abrir a nossa série sobre as tradições de pensamento helenísticas. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o helenismo corresponde ao último período da história grega antiga, justamente o momento em que se dá a expansão do Império de Alexandre e a Grécia perde a sua autonomia política. Pois bem, o estoicismo foi fundado por um sujeito chamado Zenão de Cítio, que viveu em Atenas entre os séculos 4 e 3 a.C. e frequentou a Academia de Platão. Esse nome, estoicismo, vem do lugar onde Zenão dava suas aulas, a Stoa Poikile, o pórtico pintado da cidade de Atenas. Como Zenão era estrangeiro, não podia adquirir propriedades na cidade de Atenas, ele era obrigado a dar suas aulas num local público. Com o tempo, os seguidores de Zenão ficaram conhecidos como estoicos, e a sua tradição de pensamento, o estoicismo. Foi uma filosofia muito popular entre as elites tanto da Grécia quanto de Roma, num período imediatamente posterior. Inclusive, nós temos entre dois dos principais divulgadores do estoicismo, dois membros da aristocracia de Roma. Sêneca, que foi o homem mais rico de seu tempo, foi professor de Nero, preceptor de Nero desde a infância desse imperador, e Marco Aurélio, o imperador da dinastia dos Antoninos, o penúltimo imperador da dinastia dos Antoninos, considerado o último dos 5 bons imperadores de Roma. E a lição dada pelos estoicos é bastante simples. O universo é governado por forças eternas e imutáveis, como por exemplo o envelhecimento e a morte. Só que a maioria dessas forças está fora do nosso controle. Ninguém pode conter o envelhecimento, ninguém pode evitar a própria morte ou a morte dos seus entes queridos. Então, por mais que a gente se angustie, por mais que a gente sofra, as coisas vão acontecer exatamente como elas têm que acontecer. Então, surtar por aquilo que a gente não pode mudar é bobagem. Os adeptos do estoicismo afirmam ainda que a única coisa que nós podemos mudar é nós mesmos. Aliás, lutar para ser alguém melhor, mais honesto, mais justo, é uma obrigação de cada um. Afinal de contas, se a gente não pode salvar o mundo, que pelo menos a gente não colabore para ele ser um lugar pior do que ele já é. E aí uma pergunta que talvez vocês já devam estar se fazendo é se num universo tão determinado por forças que não dependem da nossa vontade, existe espaço para felicidade. Olha, gente, de acordo com o estoicismo, existe sim. Porém, alguns princípios têm que ser levados em consideração e seguidos criteriosamente. Como eu falei no início desse vídeo, a maior parte daquilo que acontece no mundo está fora do nosso controle. Então, não se desesperar por aquilo que a gente não consegue mudar é o primeiro passo para ser feliz. O segundo passo é estar preparado para o fato de que coisas boas e coisas ruins são igualmente possíveis de acontecer na nossa vida. Isso não tem nada a ver com sorte, com bênção ou castigo dos deuses. O mundo simplesmente é assim e ponto. O terceiro passo é procurar levar uma vida moderada, livre de desejos e paixões inúteis
e que não criam nada de bom, que não levam a nada de produtivo. O quarto passo é não criar expectativas, principalmente aquelas mais absurdas. Afinal de contas, segundo o estoicismo, expectativas não realizadas geram frustração, e frustração produz sofrimento. Ou seja, se você não cria expectativas, você não sofre porque elas não se realizaram. O quinto e último passo, e que talvez seja o mais importante de todos, tem a ver com o sentido e com a utilidade que nós damos à nossa vida. Quando nós fazemos algo de útil, quando nós somos bons, honestos, quando nós servimos às outras pessoas e colocamos nos nossos atos os nossos melhores esforços e as nossas melhores intenções, nós ficamos com aquela sensação de missão cumprida e ainda podemos trazer felicidade para quem está perto de nós. O Sêneca, que como eu disse no início desse vídeo, foi um dos maiores divulgadores do estoicismo na antiguidade, costumava dizer que tudo o que nós vamos fazer, nós devemos pensar que é pela última vez. Então, se você vai dar uma aula, faça de conta que é a última aula que você está dando. Se você vai abraçar uma pessoa querida, abrace como se fosse a última vez que você a estivesse abraçando. Se você for fazer algum trabalho, alguma atividade, faça de conta que é a última vez que você está fazendo aquilo. Porque quando você pensa dessa forma, você deposita os seus melhores sentimentos, você dá o melhor de si e faz o melhor trabalho possível. Cumprindo esses 5 passos, de acordo com o estoicismo, talvez a gente não fique totalmente livre do sofrimento. Até porque ninguém é totalmente imune à dor. Mas com toda certeza, a gente vai lidar com os sofrimentos, com as perdas, de maneira mais sensata, de maneira mais madura, reencontrando o caminho da felicidade mais facilmente. Mas e aí? Você gostou? Concorda com o estoicismo? O que você achou dos princípios dessa filosofia que tem quase 2.500 anos? Se você gostou desse vídeo, se achou que ele trouxe algum ensinamento bom, positivo para você, curta e compartilhe com os seus amigos. Afinal de contas, a nossa missão está só começando.